Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Enófilis Mania. Hoje eu vou responder umas perguntas de algumas pessoas que me perguntaram sobre a questão de adubação. As pessoas querem saber se pode adubar plantas floridas, como é que faz a adubação, em que tempo que usa as adubações. Então, são coisas muito claras para ser respondida, basta você pensar um pouco. O adubo de enraizamento, que é o forte crescimento, que é aquele adubo que a gente usa nas plantas para crescer, para dar raízes, para emitir mais brotações. Então, o que acontece? Você tem que separar suas plantas, colocar de um lado as plantas que estão floridas, as plantas que são adultas e plantas no estágio de formação. Porque o que acontece? Qual que é o sentido de você jogar um adubo de crescimento numa planta que já está adulta e que já está enraizada? Nenhuma. Essa planta ela já está enraizada, ela já cresceu, ela já é uma planta adulta. Então, tipo, essa planta adulta, não tem por que eu jogar mais um enraizador aqui, não tem por que eu jogar mais um adubo de crescimento, porque ela já está adulta. Ela vai emitir brotos, ela vai continuar emitindo raízes, porque ela já é uma planta adulta. Então, aqui nesse caso, as plantas são separadas. Então, nessas plantas aqui, eu não coloco mais o adubo de crescimento nelas. Naquelas plantinhas que estão pequenininhas ali, colocadas no alto, por que eu vou colocar um adubo de floração nelas? Não tem necessidade de eu colocar um adubo de floração ali, porque elas são plantas muito pequenas. Então, elas vão absorver esse adubo, mas elas não vão florescer, porque elas não têm a maturidade correta para florescer. Então eu já deixo elas separadas no outro local. Plantas que estão floridas, por que eu vou colocar um adubo de floração numa planta que já está florida? Então não faz sentido, basta você analisar o processo químico das adubações que você vai perceber que não precisa mais você fazer isso. É errado você fazer? Não. Você pode jogar as adubações em todas as suas plantas no dia que você for adubar. Você pode adubar com todos os adubos que você usa, mas não há necessidade em si. Se você quiser economizar adubo, você separa, você coloca de um lado as plantas que são mudas, que estão sem raízes, as que estão floridas e as que são adultas. Por quê? Nas plantas adultas, o que eu vou jogar aqui mais? Eu vou jogar um manutenção, porque essa planta precisa receber adubação aí, então eu vou colocar um manutenção e vou colocar um floração. Tá? Nas plantas que estão adultas. Nas plantas que estão debilitadas, que estão sem raízes, que estão nascendo brotinhos, eu vou colocar o crescimento, que faz crescer raízes e brotos, e eu vou colocar o manutenção. Não adianta eu colocar o floração agora nelas, porque elas vão absorver, mas elas não vão emitir florações. Nas plantas que estão com florações, eu não vou jogar um floração, sendo que ela já floresceu. Eu vou jogar somente uma manutenção. Por quê? Porque elas já floresceram, elas já são adultas, elas já estão enraizadas, e elas não precisam de crescimento, e elas não precisam de floração, porque elas já estão floridas. Então eu passo somente uma manutenção. Então cada planta tem a sua fase de adubação. Ao longo do ano, você pode, quando você for fazer as suas regras, você pode colocar aí. No caso, se você usar um Ceacrop, que é um adubo mais completo, você pode passar em todas. E não é que eu estou falando que é errado passar em todas as plantas. Eu estou falando que cada adubação equivale a cada tipo de planta. Eu tenho esse Oncidium, ele está sem floração, mas ele é uma planta adulta e ele já está enraizado nesse vaso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma manutenção nele, eu vou continuar passando manutenção, né? Vou passar um crescimento, se eu quiser que ele dê mais brotos, até chegar a hora, e vou passar uma floração, vou continuar passando floração, porque ele não está florido, então esse floração vai induzir ele crescer brotos e a florescer. E essas plantas que estão adultas, que está sem flor, eu vou passar uma floração e vou passar uma manutenção. As que já estão floridas, eu vou passar só uma manutenção, porque elas já estão floridas. Então analise que tipo de planta você está adubando, se você quiser economizar adubo, que cada planta tem um estágio e cada estágio requer um tipo de adubação. Existem adubos específicos para cada estágio da sua planta. Escolha o seu, economize adubo, não precisa estar jogando o mesmo adubo em todas. Se você jogar, também vai dar certo,
mas a planta vai absorver pouco o nutriente que ela precisa para aquela fase que ela está vivendo. Então, é uma dica aí é uma coisa que eu faço, tá? Não estou induzindo ninguém a fazer, mas é isso que eu faço. As minhas plantas que estão adultas estão separadas, as que estão com haste floral estão separadas e as plantas que estão debilitadas, sem enraizamento e precisam de crescimento também estão separadas. Aquelas plantas que eu acabei de replantar, elas vão receber a manutenção e vão receber o crescimento, porque elas precisam crescerem, emitirem novos brotos, novas folhagens, novo enraizamento, e aí depois que eu ver que elas estão bem enraizadas, com bastante folhagem, aí eu começo a passar só manutenção e o floração, porque aí é a hora que eu preciso que elas sejam induzidas a emitir flores. Então essa é mais uma dica de adubação aí. Pode fazer o modo clássico, toda semana intercalar um adubo diferente, claro que pode, que isso todo mundo faz, mas eu no meu cultivo eu dou prioridade a cada estágio que a planta tem e dou a elas o adubo que elas necessitam no estágio que elas estão vivendo atualmente. Então é isso, pessoal, fique com Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.